Let's Talk, direto da Marel Design Mobile. E a convidada, nossa querida convidada, Renata Guimarães de Mello. Renata, é uma delícia sempre encontrar com você, trocar ideias, bater papo e hoje um pouquinho desse nosso conteúdo aqui, direto da Marel. A ideia, na verdade, primordial aí é a gente comentar um pouquinho essa incrível experiência que essas 6 meninas experimentaram em Lençóis Maranhenses. 7 com a Andréia. 7 com a Andréia. Eu tirei a Andréia, que foram 6 arquitetas e mais a Andréia da Composite Deli, né? Nossa, que legal os comentários, a gente viu o que vocês postaram, parece que foi uma experiência bem interessante, né? Foi muito legal, inclusive fiz uma postagem dizendo que foi a viagem das 7 mulheres, porque tem a Casa das 7 Mulheres, a novela das 7 mulheres e não sei o que, a gente brincou que era a viagem das 7 mulheres. Foi uma coisa assim, uma experiência maravilhosa para mim, uma coisa muito intimista, que somou uma parte cultural com o lazer, com o relaxamento, com a descontração. Então, realmente, o Clube Design, né, tá de parabéns. A gente percebe que há uma preocupação muito forte do Álvaro, né, nas conversas que a gente já teve, de trazer um conteúdo cultural que agregue, que para cada um dos profissionais que vivenciam, né, essa experiência, traga realmente, acrescente no seu repertório, que de alguma maneira possa trazer também para os projetos, que de certa maneira influencia mesmo, não, Renata? Primeiro, a gente conhecer a nossa história, né, da onde a gente vem, o que aconteceu, e você vê em loco é totalmente diferente. E todas as viagens culturais, ou mesmo as viagens que a gente faz, visitas técnicas com o Álvaro, sempre tem essa pegada. E eu acho isso muito importante porque agrega conhecimento, agrega valores, agrega estilos e a gente conhecer, né, a nossa brasilidade, né? Então, mesmo fora do país também, quando eu já fiz viagens com ele para fora e chega lá, ele sempre procura ver a arte, a arquitetura, o estilo. Então, isso só soma pra gente, né? Inspirações, né? Então, realmente, eu acho muito 10. A região, inclusive São Luís, tem uma certa similaridade com o nosso centro de Santos, inclusive, né? As fachadas azulejadas, né, acabam remetendo um pouco a essas nossas raízes portuguesas, né, essa mistura toda que a gente tem muito por aqui. Embora para lá também tem influência holandesa, francesa, portuguesa, tem um amplo espectro. Isso é uma coisa que eu também não sabia. Parece que iniciou pelos franceses, eles ficaram 3 anos por lá, e depois foram os portugueses que assumiram. Então as raízes são portuguesas, porque a arquitetura, os azulejos, os casarios, então é português. Então essa história do francês, para mim, foi uma grande surpresa. Né? São aqueles aspectos que a gente não... às vezes não dimensiona. Esse Brasil é tão grande, né? Tão feito de tantas... de tantas culturas que se encontraram aqui e, de certa maneira, a gente acaba desenvolvendo uma cultura muito própria, muito nossa. Essa brasilidade, esse conceito de brasilidade que você comentou é muito interessante quando a gente fala. E a parte cultural também, né? O nosso Brasil, ele tem muitas diferenças, né? E eu costumo dizer que o Nordeste tem um povo maravilhoso, um povo muito inspirador, na bondade, na humildade, no jeito de receber. Eles são muito calorosos, muito receptivos, né? Então, é um lugar que você sente à vontade, você sente em casa. E você está de perto, em cada estado nordestino, e vivenciar a história é você voltar ao passado, né, e sentir um pouco da nossa brasilidade, né? Eu acho que tem uma coisa bacana, vocês também experimentaram não só as cidades, né, mas também Lençóis.
E Lençóis é interessante porque a gente vai percebendo que muitas imagens que a gente tem visto utilizadas na arquitetura, parece que puxam um pouco de lá, das dunas, todo esse conceito. E vivenciar isso, estar lá pessoalmente, sentir, experimentar, deve ter sido muito legal, né? Cores, Nossa, texturas. Olha, não é querer puxar sardinha para o Brasil, mas eu já tive, né, na Expo 20, né, 2020, e tive o prazer de conhecer o deserto de Dubai. Mas ali, o nosso Brasil, como se fosse aquele deserto, só que aquelas águas, aquelas piscinas naturais, então aquele contraste do céu azul com as águas cristalinas e ainda aquelas dunas a perder de vista, não tem para ninguém. Realmente, assim, é de cair o queixo. Deixa no chinelo. O nosso Brasil é absolutamente adorável, com paisagens, com uma população incrível. E vivenciar essas experiências deve ser realmente muito legal. Eu gosto de histórias, né? Teve alguma história particular? Parece que tem um acesso. Vocês estiveram em Alcântara também? Tivemos em Alcântara, né? Até eu senti, porque lá que são lançados, né? Tem experiências na área dos foguetes, enfim, uma série de coisas que eles trabalham lá, só que não é permitido a entrada. E eu acho que eles deveriam fazer que nem nos Estados Unidos, quando você vai naquela região ali da Flórida, que você pode visitar, que você conhece, você vê a história dos astronautas, você vê foguete, você vê tudo isso, vê o que foi lançado. Eu acho que seria, o Brasil deveria investir nisso, né? Porque parece que ali é um polo que tem muitos atrativos e bem visado internacionalmente, porque parece que tem outros países que estão interessados em ir lá e fazer trabalhos, contratar para lançar também, fazer lançamentos por lá, né? E isso acho que deveria ser uma coisa mais divulgada e trabalhada, e fazer justamente um passeio cultural e unindo o lazer com a história também, né? E com a tecnologia, né? É interessante que a gente, em Foz do Iguaçu, tem um pouco isso, né? A visita à usina, Itaipu e tal, que traz todo um contexto. E por coincidência, antes dessa inundação, fiz uma visita técnica também em Itaipu, antes de ter essa inundação agora. Porque aí você consegue enxergar algumas outras questões tecnológicas, não só a questão histórica, porque o Brasil tem um potencial gigantesco em muitas áreas. E esse, eu diria assim, deve ser um aspecto e deveria ser explorado, né? que nem os Estados Unidos explora, né? Que lá é um atrativo, né? Nós irmos lá. Então, eu acho que quem sabe a gente ainda caminhe para isso, né? Eu tenho uma amiga que gosta de dizer que nos Estados Unidos apareceu uma árvore um pouquinho mais grossa, eles já botam uma plaquinha e tal, e tem visitação, Exato, e tem bandeirinha, em torno circula, né, se cria um outro movimento. Isso acaba sendo muito louco, muito interessante. Inclusive, o que deveria ser incorporado, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, na viagem à Disney, na programação já tinha o Cabo Canaveral, onde nós íamos visitar e já estava incluído, né, esse passeio. E eu acho que aqui o Brasil merece esse tipo de valorização também. Explorar isso cada vez mais, né? Exato. Bom, imagino que a experiência tenha sido absolutamente incrível, mas agora eu queria fazer um ping-pong com você. Nós estamos aqui na Marel Design Mobile. Eu fiquei me perguntando e olhando algumas postagens que as pessoas fazem, algumas dúvidas que o consumidor tem, né? E eu queria fazer uma brincadeira contigo. Duas questõezinhas para a gente tentar elucidar um pouquinho dessas questões. Né? Vamos lá. Bom, a gente sabe que hoje, por exemplo, é muito difícil de imaginar mudar para uma casa nova sem ter a minha cozinha montada, né? A minha cozinha em ordem, até porque senão a minha casa provavelmente não vai funcionar. É a cozinha e o quarto, porque você dorme, né? Você precisa de um lugar para dormir e para comer. Então esses dois pontos são fundamentais. Recheio da cozinha. Quando eu falo recheio da cozinha, o que não pode faltar?
minha cozinha está toda projetada, bacana, vou ter os meus eletros, legal, mas meus armários, o que eu não posso deixar de pensar, porque a gente tem que guardar muitos espaços são integrados, não é? Eu tenho que guardar tudo, ou não, ou deixo exposto. Então vamos lá. Cozinha por Renata Guimarães de Mello. Mas eu vou dizer, eu respeito muito o cliente, porque cada cliente tem um sistema de vida. Tem aquele cliente que é gourmet, que gosta de estar na cozinha junto com as visitas. Então esse tem que ser aquela cozinha americana, projetada, aberta. Tem aquele cliente que tem as crianças que faz fritura todos os dias. Então tem que ser uma coisa mais restrita. E outra coisa, todos os acessórios dependem muito da personalização do cliente. Isso eu respeito demais. Então eu sempre começo por aí, tentando investigar as necessidades e dar essa personalidade para o cliente. Então nunca uma vai ser igual à outra. Por quê? Porque eu vou atender o sonho, a realização e as necessidades do dia a dia. Olha que legal, já deu para... a gente percebe como hoje, essa questão do briefing, dessa conversa, dessa curadoria que o profissional faz, né, do estilo de vida de cada pessoa, de cada família, de quem vai usar, do morador. Então, vocês sempre me ensinaram, né, que na verdade vocês não constroem uma casa para vocês, né, para o profissional. O profissional tem a sua assinatura, sim, mas ele está sempre centrado e muito preocupado em que aquela família, né, se sinta realmente feliz naquele espaço. Em transmitir, em concretizar a idealização do cliente. Quando o cliente chega e fala assim, nossa, eu que queria assim, eu que fiz... É porque a gente conseguiu colocar em pé aquele sonho. Então, esse é um bom projeto. Né? Ah, mas eu não gosto daquele estilo. Eu falei, não é o seu estilo, mas é o estilo da minha outra cliente, porque cada um é cada um, né? Então, eu não vendo uma loja, eu vendo uma personalização, o qual a Amarel sempre teve comigo para poder atender e sentir as necessidades. Que bacana. Bom, aliás, eu quero comentar uma coisa, né? A Renata participou de 3 anuários da Amarel, mas a gente não vai trazer esse assunto hoje aqui, porque tem pauta lá para frente, mas é legal saber, né, que esses anuários são muito cuidadosos, né? São projetos escolhidos por um comitê muito preocupado em trazer projetos incríveis. Que é nacional, né? Nacional. Vai para a fábrica, os projetos da Amarel Brasil, que a Amarel Brasil tem projetos lindíssimos que vocês podem ver, né, nesses books, a qualidade pelo Brasil, inclusive eles são muito fortes no Nordeste também. Verdade. Muito fortes, você vê os projetos que tem lá, lindíssimos. E aí passa por essa curadoria e por essa avaliação. Então, para mim é uma honra ficar sabendo que o meu projeto foi eleito, que bacana, para poder estar presente nesses 3 anos, que são os 3 anos iniciais desses books, né? Que bacana, que bacana. Mais um ping-pong, pode ser? Já que você comentou que Só se for fácil. Já que você comentou que 2 pontos importantes, a cozinha e o dormitório, eu já vou pegar o gancho para a nossa segunda pergunta ou dúvida que muita gente certamente vai ter, né? Hoje esses nossos armários, né, os armários dos dormitórios, os closets, a gente consegue ter conceitos, espaços muito mais conceituais. O que não pode faltar? O que a gente não pode deixar de pensar? Mais uma vez, eu volto na personalidade do cliente. Tem clientes que gostam de closets. Tem clientes que gostam, até utilizam para fazer close em outros ambientes e deixam o quarto em aberto. Mas usam o espaço da casa, um quarto só para isso, né? Mas o mais importante é o aconchego e o detalhe. Eu sempre uso essa palavra, os detalhes que fazem a diferença. Você saber usar os materiais, você saber organizar o espaço para que fique um espaço funcional, não só a nível de circulação, mas a nível de as peças que elas vão estar lá. A nível de bolsas, acessórios, casacos, tudo aquilo que atenda às necessidades
do cliente. Já percebeu? O cliente é que manda. o centro. O cliente é o que manda. E a gente obedece. Personalizar. A gente dá ideia, né? Mas que legal, que legal. Renata, um prazer, uma delícia esse nosso bate-papo. A gente espera ter outras oportunidades para compartilhar com o nosso público. A gente gosta sempre de compartilhar um pouco das ideias, do pensar de cada profissional, né? Até porque a gente gosta de imaginar que uma obra, um projeto bacana, ele sempre surge dessa sinergia, né? Que nasce entre profissional, parceiros, né? E naturalmente clientes. Isso, né? É fundamental para sair um projeto de sucesso. Perfeito. A sinergia. Isso a gente tem, né, Mi? A Mi é uma das proprietárias aqui da Marel. Perfeito. Renata Guimarães de Melo, no nosso Let's Talk Clube Design, direto da Marel Design Mobile. Obrigado. Até o nosso próximo encontro, até um outro bate-papo. E a gente continua meio que tomando